aquele evangelista que vai trazer uma visão teológica do processo. E muito mais do que uma visão teológica, a gente está diante de um fato aqui que o próprio João viveu. O João estava na sala na hora, quando Maria Madalena entrou e falou, pegaram o corpo dele. O João e o Pedro, né? O Pedro, é interessante, né? Os escritores vão dizer como que Pedro ainda tinha alguma moral com os discípulos, né? Porque Jesus havia ressuscitado, né? Jesus havia morrido, todo mundo sabia que o Pedro havia traído Jesus, e o Pedro ainda estava no meio dos discípulos. E pelo jeito ainda era aquele cara que corria na frente. Agora, como é que ele arrumou autoridade para isso, eu não sei. Mas eu sei que ele tinha autoridade para isso. E o mais interessante dessa dinâmica é que o Pedro e o João resolvem apostar uma corrida para saber quem chega primeiro lá no túmulo para ver se o que Maria havia dito era correto. E aqui na Bíblia Sagrada, no versículo 20, né, a gente precisa entender algum contexto aqui para que a gente possa ser inserido dentro do processo. A Bíblia vai dizer que no primeiro dia da semana, nesse caso no domingo, no nosso domingo, né, bem cedo, estando ainda escuro, provavelmente aqui é antes das 6 da manhã, tá bom? Maria Madalena chegou no sepulcro. Por quê? Porque era digno, né? Antigamente o sepulcro ficava com não havia uma porta de sepulcro, eles não faziam um portão para um sepulcro, né? Havia uma pedra que era rolada em direção ao sepulcro, e os entes queridos, na verdade, ficava uma possibilidade dos entes queridos entrarem lá dentro para chorarem, né? Como Jesus era um preso político, eles não deram essa oportunidade, ficaram com medo dele fazer alguma coisa, ou os discípulos forjarem alguma coisa para iniciar uma revolta contra Roma. Por isso eles rolaram uma pedra gigante no túmulo de José de Arimateia para que ficasse lá selada, que Jesus não fizesse, nem os discípulos de Jesus, nem que Jesus fizesse alguma besteira que eles não estavam esperando. Maria Madalena chega lá para oferecer provavelmente os perfumes que era digno das mulheres da época, para que ela tivesse a oportunidade de chorar um pouco mais sobre aquele Senhor que havia mexido com a vida dela. O evangelista Lucas vai dizer que Maria Madalena, Jesus expulsou dela 7 demônios. E que ela era muito grata para Jesus por isso. Tão grata para Jesus que alguns historiadores, né, criaram no século III, século IV, o que eles chamaram de Evangelho de Maria Madalena. E lá no Evangelho de Maria Madalena, a gente tem declarações que vai dizer que Maria Madalena ela era mais próxima que todos os outros discípulos, que ela era uma apóstola e tudo mais. Então tinha toda uma historinha lá a respeito de Maria Madalena, mas ela não é comprovada arqueologicamente por ser um escrito tão tardio e não condiz com o resto das visões que a gente tem a respeito de Jesus. Por isso que nós, a igreja, a gente não considera esse livro sacro, né? Mas existe o Evangelho de Maria Madalena, se alguém perguntar para vocês, ele é uma realidade, porém ele não é considerado um livro sacro, um livro sagrado. Maria Madalena foi uma mulher extremamente abençoada por Jesus. E a afeição dela era tanto por Jesus, que junto com Maria, mãe de Jesus, e com João, foram as únicas que não abandonaram o Senhor, mesmo no momento da sua morte. Maria Madalena tinha uma gratidão por aquilo que Jesus havia feito por ela de maneira tão extraordinária, que a vida dela começou a fazer sentido quando ela encontrou esse homem. E por ter sido liberta através da vida desse homem, ela viveu para servi-lo todos os dias que ela pôde. E de repente ela percebe que esse homem, do qual ela havia dedicado a vida dela, ele está morto. Só que engraçado que diferente dos outros discípulos, irmãos, porque olha quanto que é interessante isso. Mas a Bíblia dizia diversas vezes, Jesus falou claramente, se puder abrir sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 8, e depois vai passando as páginas, e a gente vai ler quantas vezes aqui em Marcos Jesus fala que vai ressuscitar. Então, Marcos capítulo 8, versículo 31, vai vendo. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e fosse morto ao 3º dia, e depois ressuscitasse. Capítulo 9, versículo 31. Agora, ele diz o seguinte: e porque estava ensinando aos seus discípulos, dizia: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Marcos capítulo 10, 33 e 34, disse Jesus também.
Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão, e 3 dias depois ele... Olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 27, versículos 62 e 64. Então, os discípulos tinham claro que Jesus ressuscitaria. E Jesus não falou para ele por parábolas. Deus falou claramente, eu vou subir, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. Esse discurso era tão frequente em Jesus, que até aqueles que não eram crentes sabiam. Olha Mateus, capítulo 27, 62 ao 64. Diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, o chefe dos sacerdotes, os fariseus, agora já é o pessoal que não acreditava em Jesus, dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de 3 dias eu... Até o povo que não era crente sabia que ele ia ressuscitar, de tanto que ele falava sobre o assunto. E aí eles pediram aqui que colocasse guardas na porta, porque se os discípulos quisessem fazer alguma gracinha, os guardas poderiam prendê-los. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para nós hoje. Se a gente já ouviu claramente de Jesus que ele vai... Se alguma pessoa falou um negócio para você diversas vezes que vai acontecer, e se essa pessoa, você viu ela ressuscitar morto, você viu ela andar sobre as águas, você viu ela acalmar uma tempestade, você viu essa pessoa curar enfermos, fazer mudo falar, fazer cego ver, surdo ouvir, se você já viu tudo isso, e essa pessoa te diz assim, olha, eu vou subir, vou apanhar, mas vou ressuscitar. Quando dá o domingo, tem que ser um mutirão de frente ao túmulo, esperando, cadê? Vamos lá, vamos fazer a oração da ressuscitação aqui, vai dar certo. Mas é incrível que eles não fazem isso. A Bíblia diz que eles ficaram tomados de tão grande tristeza e ficaram em casa. Inclusive, alguns deles retomaram um tempo depois o trabalho que já era para eles mesmos. Eles não geraram uma expectativa a respeito daquilo que Jesus falou que ia fazer. Eles não acreditaram de fato e de verdade que Jesus era capaz de fazer aquilo que falou que ia fazer, mesmo que Jesus já havia dado todos os indícios que faria o que falou que ia fazer. O mesmo Pedro que disse para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não acreditou quando ele disse, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então está tudo bem, eu vou ressuscitar ao 3º dia. O próprio Pedro estava em casa parado. A única pessoa que foi capaz de ir ao túmulo no domingo de manhã para ver se alguma coisa estava diferente foi uma pessoa que ninguém acreditava que ela o faria. Às vezes, irmãos, a gente espera na nossa vida os grandes façam grandes coisas. Mas às vezes a gente não percebe que a pessoa mais simples do seu lado pode ser a resposta mais profunda de Deus na sua vida. Às vezes a gente espera que alguém chegue e nos dê uma herança imensa, mas a gente não percebe que o trabalhar mensalmente e juntar o nosso pouquinho pode gerar para nós alguma coisa melhor no futuro. Às vezes a gente espera as grandes coisas, porém eu quero dizer para você que geralmente eu sempre encontro Jesus nos improváveis. Aquelas pessoas que ninguém acha que aquelas pessoas que ninguém acha que dá conta. Mas ora a Deus fazendo o que Ele sempre faz. Essa mulher, Maria Madalena, grata a Cristo, chegou ao sepulcro e viu que a pedra que eles tinham colocado na frente, ela tinha sido removida. Para ela já deu uma preocupação. E ela não se preocupou com o fato, simplesmente, engraçado, ela nem pensa no fato de simplesmente Jesus podia ter ressuscitado, mas na cabeça dela, na crença dela, tinham roubado o corpo dele. E ela queria fazer todo o trâmite de um funeral judaico, e ela queria resolver todas as questões com o próprio judeu faria, e dar um enterro digno para Jesus. Mas aí ela chegando lá, ela fica desesperada, então ela volta correndo e encontra o Simão Pedro, que pelo jeito ainda era o líder da turma, e o outro discípulo, nesse caso aqui é o próprio João que está escrevendo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E aí, depois disso, os discípulos, quando ficaram sabendo dessa história, o Pedro deve ter ficado bravo demais, que ele era um homem muito nervoso. Ele levantou e falou, vou lá pegar quem fez isso com o meu Senhor, agora ninguém me escapa.
já foi armado, já que gosta de andar com faquinha, né? E sai correndo. E o apóstolo João, pelo jeito, era meio competitivo. Só que, como ele foi o último a morrer, a gente sabe historicamente que ele era mais novo que o Pedro. E ele posta a corrida com o Pedro. O ponto é que o João acaba ganhando do Pedro na corrida. A mesma coisa de colocar eu para correr e o Emerson. Cadê o Emerson? Não rola, Emerson. Você vai ganhar, velho. Mas o Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, os dois corriam. Mas o João foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E a Bíblia diz que quando o João chega, o João se curva e olhou para dentro. Ele não entrou no sepulcro. Ele apareceu lá, imagina uma pequena caverna. Quando o João entra, ele olha no sepulcro, mas ele não tem coragem de penetrar o sepulcro, não tem coragem de ver o que está acontecendo lá dentro. E aí a Bíblia vai dizer que ele entrou no sepulcro, ele viu as faixas de linho, mas ali não entrou. A seguir, o Simão Pedro vinha atrás, ele falou, você pode ganhar de mim na corrida, mas eu sou mais entrão. O Simão Pedro já passou, deu vácuo, passou com tudo para dentro, e já entrou lá, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E a Bíblia vai dizer que o Simão Pedro viu que vinha atrás, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Eles estavam dobrado à parte, separado das faixas de linho. Sabe qual é a dinâmica aqui, irmãos? É que se Jesus tivesse sido roubado, se Jesus tivesse acontecido um assalto, o corpo dele tivesse sido retirado, as roupas não estariam dobradas. Se houvesse tido uma violação do corpo, as roupas não estariam dobradas. O evangelista João deixa bem claro que as roupas estavam dobradas, era um sinal que alguém havia retirado essas roupas, e ele teria dobrado essas roupas certinho, bonitinho, colocasse em cima do túmulo dele, levantado e saído. Ou mais, talvez ele desapareceu, ele teletransportou de dentro das roupas para fora das roupas, e de repente, o Pedro, olhando aquela história toda, o outro discípulo, o João, já que Pedro entrou, tem coragem de entrar. Chegaram primeiro ao sepulcro, também entrou. E aí vai dizer que o João, ele viu e creu. Mas eles ainda não haviam compreendido, apesar das diversas vezes Jesus ter falado, e os próprios fariseus terem ouvido Jesus falar a mesma coisa, eles ainda não haviam compreendido que era necessário Jesus ter ressuscitado dos mortos. E a Bíblia diz que ao ver aquela situação, eles não esperam, eles não se perguntam, eles vão embora. Eles saem correndo, eles saem de lá. E a Bíblia diz que os discípulos voltaram para casa. Realmente aconteceu alguma coisa que a gente não entende, mas a gente vai voltar para casa. Porém, Maria Madalena, qual que é a decisão dela? Ela fica lá. E ela decide parar um momento e ter a oportunidade de chorar a dor da sua perca. E aí, meu irmão, começa a nossa trajetória com essa história de Maria Madalena. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. E quando chorava, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E ela viu que 2 anjos vestidos de branco estavam sentados onde estiveram o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Não tinha espaço para Jesus mais lá, porque ele havia ressuscitado. Não tinha espaço para Jesus mais lá, porque ele tinha ressuscitado. E os anjos ficaram esperando alguma pessoa de fé entrar, para que eles pudessem contar o que havia de acontecer. E a Bíblia vai dizer que eles perguntaram para a mulher, mulher, por que você está chorando? Os anjos olharam com uma cara de incompreensão para Maria Madalena. Mas ele não falou que ia ressuscitar? Eu não estou entendendo. A Bíblia diz que Maria, mesmo vendo isso, ela falou, levar embora o meu Senhor. Ela ainda estava achando que haviam retirado o corpo, que roubado o corpo. A compreensão de fé dela não havia chegado num propósito. Respondeu ela, eu não sei onde o puseram. E nisso ela se voltou, então ela olhou para trás, e quem estava na porta do túmulo? Jesus em pé.
olhando para ela. E não era o mesmo rosto, porque ela não reconheceu. A compreensão de fé dela é que ela não conseguia conceber a volta do Senhor como Ele mesmo havia dito. E quando ele está ali na entrada do sepulcro, olhando, provavelmente de braço cruzado, não sei como é que ele estava, de braço cruzado, olhando para ela. Falou, mulher, o que você está procurando? E ela achou que era o jardineiro, irmãos. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Eu pensei que eu fosse o jardineiro, disse ela. E disse, Senhor, se o Senhor levou embora, diga para onde o Senhor colocou ele. E Jesus está lá parado. Mas é eu. Sabe, meus irmãos, a gente tem no mundo pós-moderno que a gente vive, a gente tem uma grande dificuldade de crença. O ateísmo é uma coisa cada vez mais frequente no meio brasileiro, que é o meio cristão, mas o meio europeu, eu não preciso nem dizer para vocês sabem que é uma verdade. Essa não necessidade de Deus, eu não preciso de Deus para ser ético, eu não preciso de Deus para ser moral. Deus se tornou uma realidade que não é necessária, muitas vezes, para o homem. E isso, meus irmãos, não tem pegado somente os adultos, isso tem pegado os nossos jovens, os nossos adolescentes. E sendo que muitas vezes eu sento para conversar com alguns e que a gente mais conversa é a respeito de uma possibilidade de não existência de Deus. E aí você tem que reformular tudo, colocar filosofia na história, e tadinho do Eric e da Kátia que estão trabalhando com isso, é muito difícil mesmo. Porque a descrença é um estado natural do ser humano. Na verdade, meus irmãos, a gente acha muitas vezes que a revelação de Cristo, ela acontece por uma função lógica e racional, mas a revelação de Cristo, ela não ocorre por uma função lógica e natural. A revelação de Cristo só acontece quando nós temos uma experiência com a pessoa que Ele é. A Maria Madalena estava ali passando por um processo de descrença, porque Jesus estava na frente dela. Jesus estava na frente da vida dela, estava presente ali, corporeamente diante dela, mas ela pensou que era um jardineiro. Mas isso é só Maria Madalena, meus irmãos, quantas vezes eu e você somos assim? A gente acha que Deus só vem numa tempestade de fogo, mas muitas vezes Deus vem você precisa mudar da sua esposa ou do seu marido. Ontem teve culto dos casais, tá, irmãos? Quem não veio, acabou perdendo, mas da próxima vez Deus vai te dar graça. A gente criou um método gospel de viver. E a gente enche você de atividade para que você não tenha tempo de duvidar. E quando você para, você começa a pensar, por que você crê o que você crê? E muitas vezes eu tenho encontrado com muitos irmãos que decidem deixar de ser irmãos, porque dizem, o que eu vivi foi só uma mentira e uma farsa. E por que eles fazem isso? Será que eles fazem isso porque não veem Deus agindo conforme eles acharam que Deus deveria agir? Ou será que eles fazem isso porque a compreensão deles de Deus é limitada, é pueril, é passageira? Meus irmãos, o Agostinho de Hipona, o mais conhecido pela Igreja Católica como Santo Agostinho, ele vai dizer que nos livros dele que o princípio da fé é a dúvida. E muitas vezes a gente quis expurgar das nossas igrejas a dúvida, como se fosse quase um quarto cavaleiro do Apocalipse. Porém, meus irmãos, se você crê somente por crer, a sua fé é vã. Porque você quer dizer que você acredita num Deus que existe. Mas a realidade cristã só acontece quando a gente passa a deixar de crer num Deus simplesmente que existe para um Deus que é na nossa trajetória. Porque quando a gente tem realmente essa crença, essa experiência de quem Ele é, a nossa vida pode tomar algum sentido e fazer algum sentido. Mas enquanto a gente entende Deus de maneira lógica, simplesmente porque meus pais me falaram, meus avós me falaram, meus tios me falaram, eu fui na igreja uma vez e percebi, pela lógica que Ele acredita, você não teve uma experiência real com o Senhor.
E deixa eu falar para você, na primeira tempestade da vida, deixar o Senhor vai se tornar uma opção, porque você ainda não teve uma experiência real com a pessoa que Ele é, e você vai continuar achando que talvez Ele seja um jardineiro, mas você não vai observar o poder de Deus na sua trajetória. E a nossa grande dificuldade nesse processo é que a gente começa a não observar Deus e aquilo que Ele sonhou para mim e para você. A gente começa a olhar para Deus e não perceber Deus nas suas capacidades, nos seus propósitos, naquilo que Ele sonhou para a nossa vida. Mas eu estou falando aqui somente com crentes. Mas eu quero dizer mesmo a você crente, fé é pensar. Às vezes a gente quer ler a Bíblia de maneira ininterrupta, e isso é excelente, irmãos. Mas muitas vezes a gente não quer pensar sobre o que está escrito. E a gente perde o poder das Escrituras de trazer para nós uma experiência com quem Deus é. E a gente vira um religioso na casa do Senhor. Ah, mas eu não tenho essas religiosidades que eu já ouvi falar por aí. Não tem problema, irmão. Você pode muito bem se tornar um religioso que acredita no Deus de alguém, mas esse Deus ainda não se tornou o seu Deus. O meu grande desafio para os meus filhos não vai ser eu ensinar para eles, eu quero ensinar para eles, inculcar neles o Evangelho, mas o grande desafio de Deus na minha vida vai ser pôr meu joelho no chão e orar por eles, talvez por tempo indeterminado, para que eles continuem a ter essa experiência com o Senhor. Não existe jeito de você se converter se você não tiver uma experiência. Deus tem que ser real na nossa trajetória. Deus tem que fazer parte daquilo, da nossa essência, daquilo que nós somos. A ponto de qualquer coisa que eu disser para você não vai mudar o fato dessa tábua da lei que você colocou na sua alma, de que Ele é quem disse que seria. E aí, meus irmãos, e eu vejo em Jesus aqui, Jesus, Ele não fica triste quando procuramos. Eu sei que por muitas vezes na igreja te disseram que você não pode questionar, mas a nossa igreja pode. E questiona mesmo, questiona bastante. Questiona se Deus existe. Questione se Deus é. Questione os porquês. Porque a nossa fé não pode ser cega. A nossa fé não pode ser vã. Porque alguma coisa só vai se tornar real na sua trajetória, real na sua vida, se passou por questionamento, se você teve prova viva de que aquilo era real. E Jesus parece aqui não ficar bravo com Maria, porque Maria estava querendo saber. E Maria, pensando que era disse ele, né, mulher, por que você está chorando? Versículo 15, quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Aí Jesus disse, Maria. Na experiência de Deus na nossa trajetória, tem um jeito que Deus fala o seu nome, que é só Deus que sabe. No meio de uma desgraça de vida, desculpa o termo, no meio de uma vida atribulada, você ouve como se na sua alma Jesus citar seu nome. Deus só vai se tornar real na nossa trajetória quando a gente aprender a ouvir a voz de Deus que nos chama pelo nome. É o nome e o jeito que Ele fala, ninguém fala igual. Ele disse que Ele era o bom pastor e que as ovelhas dele ouviriam a sua e viriam até Ele. Sabe, meus irmãos, a gente acha que a fé em Cristo pode ser feita através de concepções concepções morais, éticas. Você tem que voltar para Deus, senão você vai para o inferno. Só que isso só se baseia no medo. Eu quero dizer que o Deus que quer conhecer a sua trajetória, que quer conhecer a sua vida, Ele te chama pelo seu nome. E diante dos mais difíceis momentos da minha vida, eu escutei Deus chamar o meu nome. E eu tive que me colocar de joelhos, porque quando aquele nome fala, todas as outras coisas têm que parar. Porque Ele citou o meu nome.
Porque ele me conhece. A Bíblia diz que isso é tão poderoso que ao que vencer, ele daria um novo nome escrito numa pedrinha branca, que somente ele e nós conheceríamos. Intimidade. Não existe fé cristã sem intimidade com Deus. Muitas vezes a gente vem na igreja, irmãos, a gente está aqui, a gente participa de departamento, a gente está ativo, mas a gente esquece de ouvir a poderosa voz de Deus que chama nós pelo nosso nome. Quando Jesus disse para Maria, Maria, ela caiu de joelho no chão e disse, Rabone, porque não havia jeito dela fazer mais nada diante daquele encontro, porque Jesus havia dito o nome dela. Jesus havia dito aquilo que era deles. Ele conhecia ela, e ela conhecia ele, e ela se derreteu diante daquele processo. Ela ficou tão emocionada que ela começa a chorar. Meus irmãos, há muitas vezes, muitos de nós vivemos um ateísmo dentro da igreja, onde Deus não é uma realidade na nossa trajetória, onde Deus não é uma realidade dentro das nossas vidas. Mas o chamado de Deus nessa manhã, para mim e para você, é que nós escutemos a voz de Jesus, quando Ele nos chama pelo nome. Quero dizer para você que crer é impossível. Crer é impossível. É impossível, Ana, você crer. Mas existe um chamado de Deus que atravessa o universo e que quando nos chama, tudo perde o sentido e a gente encontra sentido nele. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria, primeiramente, ela não reconhece Jesus como Deus, mas como mestre que ensina. E aqui, quando a Bíblia diz, Jesus, não me segure, a gente vê em outras passagens que Jesus pede para Tiago tocar nos buracos dos pregos para saber que é ele. E a gente olha esse texto muitas vezes e fala assim, olha, mas Jesus, por que Jesus não quis que Maria o tocasse? Na verdade, a tradução no original ela é um pouco diferente do não me toques. É no sentido, não fique presa nessas emoções que você está sentindo agora, mas corra lá e avise os seus irmãos que eu estou vivo. O chamado de Deus para a sua vida é que uma vez que essa experiência está posta, você não guarde essa experiência para você, mas vai até os seus irmãos e diga que Ele está vivo. E a maior pregação do Evangelho, Giovana, que Jesus fez, Maria fazer, quando ela chega diante dos discípulos, o que ela diz? Eu vi o Senhor. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje, disse Jó, os meus olhos te... Há 12 anos atrás, eu estava fazendo evangelismo numa rua de lojas em Liège, que eu nunca sei qual é o nome. E eu estava entregando Bíblias para muçulmanos na época. E Deus deu uma graça muito grande para a nossa equipe, que a gente começou a entregar muitas Bíblias, e eles pegaram essas Bíblias, e os rapazes mais novos, que tinham questionamentos, chegavam e procuravam saber, quem é esse Jesus que vocês falam? Eu ouvi falar que ele é um profeta, mas quem é ele? E a gente animado lá, ministrando, falando para eles, Jesus é o que salvou, Jesus ressuscitou dos mortos e tal. O imame da região ficou meio irritado com a história, porque ele falou que a gente estava corrompendo o pessoal. E ele foi chamado para poder debater teologia com quem era o líder do grupo, e nesse caso era Moá. Aí ele veio com 5 caras e ele. Estava eu e mais 4 meninas. Eu falei, eu vou apanhar aqui, mas eu vou apanhar bonito aqui.
Esse cara chegou e falou, antes de você, me puxou pela camisa, antes de você falar qualquer coisa, eu quero que você me responda algumas coisas a respeito da sua religião. Ele todo trajado com os negócios, né? E eu comecei a debater com ele, e eu tinha estudado o Alcorão no dia, irmãos, mas eu estava fera no negócio. Porque está escrito no Alcorão, mas a Bíblia está dizendo isso, e a gente... E aquela briga, e aí eu lembro de passar, não é preconceito nem nada, tá? Mas passar um cara de muleta, que fala, ele vai se pegar, ele vai se pegar, ele vai se pegar. E eu ria demais dele. Depois, né, na hora eu fiquei com muito medo de apanhar. Claro, sou besta. E aí eu conversando com ele, e aí foram rodeando, foram chegando os outros amigos da região dele, e aí por fim eu estava num canto, eles me encantaram lá, e eu falando para ele, Deus falou comigo um negócio. Eu não tinha ouvido Deus até aquela hora, tá, irmão? Só eu mesmo falando, Deus estava presente, não. Mas o Espírito Santo falou algo no meu coração. Por que você está perdendo tempo? Tem muita coisa para fazer. Não dê essas pérolas aos porcos. Pesado, né? Mas foi isso que ele falou comigo, então qualquer coisa fala com ele. E eu virei para ele e falei assim, posso parar essa discussão aqui? Abaixei a voz. Falei, posso parar essa discussão aqui? Aí ele falou, você tem muito o que me responder. Aí eu falei, mas eu não quero mais responder nada. Ele virou para mim e falou assim, você não sabe da razão da sua fé? Eu lembrei do Michel pequeno, sabe? De como, bem novinho, Deus falou para mim que eu ia pregar o Evangelho. Eu vi às vezes que Deus me livrou da morte. Eu lembro do dia de eu chegar em casa com um pesadelo muito ruim e minha mãe falar para mim assim, Deus é maior que o diabo. E Deus na minha vida se tornou maior que o diabo. Eu lembrei de quando eu fui casar e das presepadas que Deus me livrou até que viesse a esposa que Ele sonhou para mim. Eu vi das vezes que eu quis me afastar de Deus, me envolver com coisa que não presta, e que a poderosa mão de Deus me tirou de lá. Eu olhei para ele e falei assim para ele, sabia que você pode me provar por A mais B que Jesus não existe? Que eu vi o Senhor. Ele foi real na minha vida. E por isso eu sei que não importa o que você me disser, Ele é real para mim. Na hora, graças a Deus, o responsável da operação Evangelismo em Liege chegou. Ele entrou no meio dos caras, me puxou para dentro, que eles iam começar a realmente me empurrar, que eles ficaram bravos na hora. Sabe, meus irmãos, o Evangelho não é sobre uma crença num Deus distante. É sobre uma realidade de um Jesus que vive. A gente não pode forçar isso a ninguém. A gente não pode obrigar ninguém a fazer isso. A gente pode falar daquilo que Jesus fez em nós e de como nós o vimos ressurreto e vivo. A fé, meus irmãos, ela é uma experiência de Deus em nós que se torna real. Quero chamar a equipe de louvor. Se coloca de pé. Eu gostaria que quando você cantasse essa música, ao mesmo tempo você fizesse uma oração do seu coração, pedindo ao Senhor que Ele se manifestasse a você. Não, pastor, eu já sou crente há muitos anos.
Deus também tem o poder de manifestar a quem é crente há muitos anos. Deus tem o poder de fazer o que a gente não pensa que Ele vai fazer. Deus tem o poder de aparecer para nós e chamar nós pelo nosso nome, e a nossa vida nunca mais será a mesma. Talvez está passando por uma situação tão difícil hoje, que você olha e fala assim: eu não estou vendo o Senhor em lugar nenhum. Mas talvez seja hoje, nessa manhã, que o Senhor vai chamar você pelo seu nome. Como eu gostaria que todos nós tivéssemos a capacidade de ouvir Ele chamar o nosso nome. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte foi destruída pela vitória dele na cruz do Calvário. Por isso nós podemos cantar hoje. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pai, porque o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Pai, talvez, ó Pai, alguns de nós entramos aqui, ó Pai, sem ouvir direito o Senhor chamar o nome, mas ecoe no coração deles agora a Tua voz. Senhor, ecoe no coração daqueles que não estão aqui agora a Tua voz. Que a Tua voz, ó Pai, que atravessa o universo, que nos encontre vidas perdidas. Espírito da glória, eu te peço pelo poder de Jesus, o Filho de Deus, que o Senhor sopre sobre nós o poder da ressurreição. Ressuscita, Pai, a nossa família, ressuscita o nosso casamento, ressuscita as nossas vidas, Senhor, ressuscita a nossa vida espiritual, ressuscita, Senhor, a nossa santificação, ressuscita, 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 que a ressurreição chegue até nós. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Se é pra Ele, Ele merece mais alto, Ele merece com glórias, com aleluia, porque Ele ressuscitou. E se Ele vive, nós também viveremos. Se Ele vive, nós também ressuscitaremos. Oh, aleluia, aleluia, o Deus que ressuscitou. Aleluia. Levanta suas mãos para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que as eternas